Boa noite, pessoal. Vamos no nosso segundo dia aqui de estudo das instruções práticas sobre o magnetismo animal do sábio Deleuze, como dizia Allan Kardec. A gente ficou no item 16, não foi? Foi. Então, vamos começar? Vamos lá. A faculdade de magnetizar existe em todos os homens, mas nem todos a possuem no mesmo grau. Essa diferença de poder magnético entre os diversos indivíduos consiste em que uns são superiores a outros por certas qualidades morais ou físicas. Na ordem moral, essas qualidades são a confiança nas próprias forças, a energia da vontade, a facilidade de sustentar e de concentrar sua atenção, o sentimento de benevolência que nos une a um ser que sofre, a força de ânimo que faz com que estejamos tranquilos e conservemos nosso sangue frio em meio às mais alarmantes crises, a paciência que impede que nos fatiguemos em uma luta longa e penosa, o desprendimento que faz com que se esqueça de si mesmo para ocupar-se tão somente do ser a quem se dispensam os cuidados e que afasta de si a vaidade e até a curiosidade. Na ordem física são, primeiramente, uma boa saúde, depois uma força particular, diferente da que serve para levantar fardos ou colocar em movimento corpos pesados e cuja existência e grau de energia não percebemos em nós, senão pela experiência que dela fazemos. Essas colocações de Deleuze são muito boas, né? Tanto nesses dois aspectos aqui. Primeiro, na questão que todo mundo tem esse poder, lógico, todo mundo está vivo, se está vivo, então tem vitalidade, se tem vitalidade, tem magnetismo, né, em outras palavras. Mas alguns têm um poder maior que outro, e a gente vai ver mais na frente também que ele vai se referir a quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprendendo a, no caso, vai potencializando esse poder, né, magnético, tá? Para o tratamento e para outras questões também. O Barão de Poté ele cita que é importante a prática, inclusive ensina alguns exercícios que eu sempre mostro, né, que a gente pode fazer todo dia no manual do estudante magnetizador, para justamente desenvolver o que ele chama de controle do magnetismo. Ele chama de controle do magnetismo essa prática que ele ensina no manual do estudante magnetizador. É muito legal quando a gente vê essa diferenciação, não é, desses dois aspectos, um de ordem moral e o outro de ordem física. É importante observar que esse de ordem física não significa pessoa que tem um físico muito, né, avantajado, porque não se trata de físico para pegar em peso, como ele bem colocou aqui, mas a questão da saúde física em si, que às vezes a pessoa franzina, né, pode ter um grande poder magnético. Era o caso, por exemplo, do próprio Barão de Poté. Ele era um homem de estatura pequena, salvo engano, mas com certeza ele era franzino. No entanto, ele tinha um poder magnético muito grande. Tá? Então, o fato de ser forte fisicamente, né, não quer dizer nada, tá, pessoal? Essa força ela é indiferente. Tá? É mais com relação à força na emissão fluídica. Com relação à moral, é muito legal quando Deleuze cita esses pontos, né? Esse sangue frio com relação às crises é importante. Eu até citei isso no nosso encontro passado, não sei se vocês lembram, né? Do rapaz que sentiu medo e o magnetizado começou a sentir dor, porque eles estavam fazendo uma cirurgia sobre o efeito da anestesia magnética. Então, esse medo, né, é justamente o contrário do sangue frio, tá?
Então, esses apontamentos morais aqui, eu peço muita atenção de todos nós aqui, tá? Porque a questão da benevolência, a questão da atenção, né? Ele está totalmente voltado, só um momento, Gilberto, totalmente voltado para o cuidado àquela criatura, aquela pessoa que a gente está magnetizando, né? A vaidade, tá? A vaidade, esse é um ponto muito importante, tá? Que a gente tem que ter cuidado. A curiosidade também, eu chamo a atenção de vocês. Por isso que é fundamental a gente evitar, inclusive, de magnetizar na frente de pessoas que são curiosas. Porque atrapalha. E quando se trata de sonâmbulo, isso é mais complicado ainda, porque o sonâmbulo é muito sensível e aqueles curiosos acabam interferindo no processo, tá? De magnetização, interferindo de forma não positiva, né? Não de forma a ajudar, mas a atrapalhar. Gilberto. O que eu acho interessante é um pacote que ele faz para uma boa possibilidade de magnetização. Eu queria falar sobre a confiança das próprias forças. Aliás, eles são tão unidos um ao outro que vale a pena você colocar aqui a questão da energia da vontade, a facilidade de concentrar a sua atenção. Aí ele falou a benevolência, né? E o ânimo que faz com que estejamos tranquilos e conservemos sangue frio, como você já falou. Mas eu aqui falar nesse ponto primeiro, a confiança nas próprias forças. Um amigo me passou ontem um zap pedindo assim: Gilberto, eu estou com uma pessoa que está com o dedo da mão assim, 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 à distância, e está muito inchado, ela dói e tal, e eu nunca fiz um trabalho à distância. Ele é magnetizador lá do Camille Flammarion, participou, foi aluno da escola de magnetismo, mas ele diz, eu nunca fiz ainda trabalho à distância. E eu passei uma orientação rápida para ele, né? Que ele mantivesse todas as características como se estivesse atendendo a pessoa presencial e que requisitasse uma foto daquilo que se quer magnetizar e depois mantesse o feedback com a pessoa, como é que foi. E aí ele depois passou as fotos para mim, mostrando o dedo da pessoa super inchado, e um pequeno vídeo posterior à magnetização, no outro dia, totalmente desinchado, a pessoa fazendo movimentos que não conseguiam fazer, totalmente sem dor. E ele muito feliz com aquilo, né? Então, fazendo essa colocação, porque eu acho que quem é magnetizador aqui do grupo tem essa experiência, mas aquele que não tem ainda, tem que ter a confiança naquilo que vai fazer, na própria força que vai fazer. Isso não tira-nos, nem um momento, a ideia a concepção que nós temos da presença espiritual, das atividades, quando evocamos o espírito para trabalhar com a gente nesse processo de aumentar o nosso fluido, de forma nenhuma. Né? Mas a questão que Deleuze coloca aqui é muito vertente à qualidade do magnetizador em si. E aquele que procura desenvolver essas qualidades, ele vai ter mais abundante sucesso nessa coisa. Então, aqui ele coloca a confiança, a concentração, a benevolência, o desprendimento e a paciência, né? Essas qualidades que repercute numa tarefa e de magnetismo. Acho aqui já o Wagner fez as colocações já bem pronunciadas, eu queria só lembrar esses pontos. Obrigado, Gilberto, pela contribuição. 17, do Irani. Vamos lá. Existem, pois, alguns homens que têm um poder magnético muito superior aos demais.
Em alguns é tal que, em vários casos, se tem a necessidade de moderá-lo. Tá vendo aí? Tem que ter muito cuidado, tá? Por isso que, levando para o nosso dia a dia, né, das casas espíritas, o pessoal que faz muito concentrado na cabeça de algumas pessoas ficam passando mal, né? Tem dor de cabeça, outros incorporam, né? E aí o magnetizador, ou aquela pessoa que dá passe, que não tem conhecimento, muitas vezes, né? Não é um magnetizador, infelizmente, né? Ele acaba ficando sem saber o que fazer, né? Que ele tem um poder magnético muito grande, mesmo sendo, entre aspas, um passe de 1 minuto, né? Que é relativamente um processo muito rápido, né? A gente não pode chamar que isso é magnetização, mas de qualquer forma é um alerta para quem tem esse poder magnético que pode fazer mal, né? Não é porque ele está com aquela boa vontade, ele tem que saber o que está fazendo, isso é uma ciência, né? Daí a necessidade de estudar o magnetismo. Wagner, posso falar? Sim, claro, por favor. Aqui você estava citando agora há pouco o Barão do Poder. Isso. Então, é justamente desse ponto aqui que entra aquelas experiências que o Barão do Poder coloca, que a gente, se você não trabalha constantemente, você não sabe qual é a sua potencialidade magnética. Você vê uma pessoa passar ali mais de 1 minuto com a mão sobre uma enfermidade ou alguma coisa que esteja magnetizando, e você não pode imitar aquela pessoa, porque ele passou ali. Por isso que os procedimentos magnéticos, eles não têm assim 5 minutos fazendo isso, 10 minutos fazendo aquilo. O Afonso Bier admitia que nós teríamos 15 minutos com procedimentos gerais, né? Tanto com passes dispersivos, como os transversais, como em posições. Né? Quer dizer, nós teremos um procedimento de tantos minutos, é diferente de dizer 10 minutos de imposição, 15 minutos de dispersão, tantos minutos de longitudinal. Então, a gente não tem esse padrão no magnetismo, mas para conhecer a sua força magnética, você começa a magnetizar, mumificar justamente como é que se diz, os alimentos, né? Como frutas, queijo, aquilo que você queira mumificar ou fazer uma experiência que você vai percebendo a sua força magnética nisso. Então, muita gente faz hoje, tem até bastante habilidade em magnetizar, mas em alguns casos a pessoa diz assim: olha, eu fiz uma imposição e a pessoa ficou com muita dor de cabeça, eu tive que fazer muito dispersivos. Será que não é a sua emissão que já está sendo mais forte do que antes, se você não percebe, né? É todo um cuidado, né, Wagner? Assim, de observar. Não é uma coisa que você vai fazer e como quem vai andar de bicicleta, né? Sobe ali e começa a pedalar. Quer correr, pedala mais rápido. Não. É uma coisa que você vai analisar a sua potencialidade energética. Até que porque tem dias que a gente flui mais, né, Wagner? E tem dia que nós estamos mais, parece que emperrado ali, as energias não conseguem ter aqueles movimentos mais livres, mais fáceis. É mais ou menos essa colocação. É bem lembrado, Gilberto, concordo plenamente contigo e é interessante porque eu já vi Deleuze muitas vezes falando, inclusive a gente vai ver nessa obra, ele falando de uma magnetização mais rápida, e aí diz a magnetização rápida de 15 minutos, é um quarto de hora, né, que eles dizem, né? Quarto de hora, 15 minutos. Quarto de hora, né, 15 minutos? 15 minutos, quer dizer, uma magnetização rápida, que seria uma magnetização assim, digamos, somente para harmonizar ali a pessoa, digamos assim, né? É 15 minutos. E aí a gente tem, volto a dizer, né? Por favor, pessoal, aqui não há crítica ao nosso querido e amado movimento espírita, mas ao mesmo tempo uma chamada de atenção para todos nós, quando a gente vê um passe de 1 minuto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E não só em Deleuze, mas eu vi na própria revista espírita, no caso da senhora Rose, né, uma obsedada de Barcelona, onde no final, porque eles tratavam ela com o magnetismo e com a mediúnica, né, fazia a evocação do espírito.
que estava perseguindo ela, que a gente costuma chamar de obsessor. Que no final ele não era mais obsessor, não, ele já estava até ajudando ela, dando conselho. Mas no final, o magnetizador já não precisava demorar tanto, né? No final, está lá registrado na Revista Espírita, uma magnetização rápida de 15 minutos, um quarto de hora. Mais uma vez, reafirmando o que Deleuze falou. Então, Gilberto, é muito interessante quando você coloca esses tempos, porque, inclusive, a gente tem mau cuidado de dizer, né? Quanto tempo? Quanto tempo de longitudinal? A gente não diz tempo. São quantos forem necessários, né? Porque isso vai variar, vai variar da nossa situação, como é que a gente está magneticamente falando, como o Gilberto bem colocou, vai variar da necessidade daquele tratamento, né? Então, quantos forem necessários. Agora, claro, você fez uma imposição, você fez um concentrado ali, então você deve caprichar nos dispersivos, né? Nunca é demais dispersar. Isso aí a gente não relaxa, não fica relapso com relação a isso. Item 18, vamos lá? A qualidade magnética se desenvolve com o exercício e faz uso dela com mais facilidade e melhor êxito quando se adquire o costume de utilizá-la. Isso é importante demais, gente. Quanto mais a gente magnetizar, a gente cria esse costume. O nosso próprio, digamos assim, nosso sistema energético, inclusive, fica acostumado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu passo muito tempo sem magnetizar ninguém, seja presencial, seja à distância, eu começo a sentir falta, né? Esse sentir falta são algumas desarmonias que acontecem comigo. Então, é muito legal quando você entende isso e mantém esse ritmo, digamos assim, como fosse um exercício físico, né? Se a gente for comparar assim, mas não é isso, né? Só para a gente servir de referência com relação a gente entender isso. Então, quanto mais a gente magnetizar, a gente desenvolve. Esse desenvolvimento do nosso magnetismo de acordo com o exercício. Quanto mais a gente magnetizar, mais a gente vai desenvolvendo esse controle, desenvolvendo esse poder magnético e tendo esse hábito, né? Essa questão de utilizar ele com uma certa frequência. E essa frequência vai dando um ritmo ao nosso magnetismo. De maneira que a gente se sente, inclusive, até bem. Porque tem algumas pessoas que acumulam muito magnetismo e, inclusive, adoece por isso. Vai para o médico não encontra nada. Quando começa a magnetizar, começa a ter alívios, algumas doenças vão embora, porque algumas vezes, né, não é sempre, algumas vezes trata-se de acúmulo de energia, né, acúmulo de magnetismo daquela pessoa. Então, o magnetismo é muito bom. Eu costumo comparar, também uma comparação grosseira, mas para ilustrar o nosso apontamento, é igual a questão do sangue, né, que a gente doa, né, doação do sangue. Tá? 19. Embora o fluido magnético irradie por todo o corpo, e por mais que a vontade baste para marcar-lhe uma direção, os órgãos pelos quais agimos fora de nós são os instrumentos mais próprios para lançar-lhe o sentido determinado pela vontade. Por isso é que nos servimos de nossas mãos e de nossos olhos para magnetizar. A palavra que manifesta nossa vontade pode, com frequência, exercer uma ação quando a relação está bem estabelecida. Até os sons que partem do magnetizador, como produto de uma força vital, agem sobre os órgãos do magnetizado. Olha, gente, isso aqui é por demais importante, tá? A gente discutiu, inclusive, de forma muito longa, né? Por isso que eu acho que é desnecessário a gente voltar a esse mesmo debate, né? Já que a gente gastou não, né? Foi bem utilizado, não vou dizer gastou, mas a gente discutiu bastante no nosso encontro passado o uso ou não das mãos, né? Mas está aqui Deleuze afirmando, e eu concordo e assino embaixo com ele, a necessidade da gente utilizar algumas emissões, né? Algumas formas de emitir o nosso magnetismo. O magnetizador vai usar algumas ferramentas, alguns recursos nossos, que seriam as nossas mãos, por exemplo, o nosso olhar magnético, mas não só isso. Deleuze ainda fala na possibilidade da gente usar a voz, porque os sons que o magnetizador libera também ajudam na magnetização.
Talvez para nós que trabalhamos muitas vezes somente com tratamento físico, talvez a gente não tenha dado a devida atenção nesse aspecto. Mas o pessoal que trabalha com mesmerismo, digo aqui no Brasil, para colocar o pessoal em transe, usa o som. E aí eu também faço uma referência aos nossos queridos amigos, né, povos originários aqui do Brasil, né, os nossos indígenas que usam o som. Né? Ho, 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 ritmado. Esse som que o magnetizador produz, ele tem um efeito no seu magnetizado. Então fiquem atentos com relação a isso, tá, pessoal? É muito interessante a gente prestar atenção com relação a essas questões, porque a gente começa a explorar mais, a testar mais o nosso magnetismo, a nossa forma de magnetizar com as pessoas, tá? Então, o Deleuze, ele é muito legal por isso, né? Ele não fala só de uma magnetização somente da forma que a gente conhece, mas ele vai além, né? O Mesmer usava música. A música, segundo o Mesmer e o seu discípulo direto, Marquis de Prosseguir, fala sobre a utilização da música para colocar as pessoas em êxtase. O que é o êxtase? É o transe mais profundo. Né? Depois do sonambulismo vem o êxtase. Percebe como há toda uma relação? E os indígenas usam música? Sim. E os irmãos da Umbanda usam músicas? Sim. Para ajudar em quê? No transe. Então, pessoal, está tudo interligado, é só a gente observar, né? Ter essa mente aberta para poder entender o processo, não só criticar cegamente, sem ter conhecimento do processo. Né? Quando a gente conhece, verificamos que é magnetismo, né? É magnetismo ali sendo utilizado. E olha só, os indígenas já usavam isso há quantos anos, né? Várias, não só os indígenas, né? Os africanos também, né? O nosso povo africano que veio aqui dar uma contribuição para o Brasil, né? Que o nosso povo é muito, entre as misturado, né? Que bom que é assim. E essa contribuição é fantástica para a gente poder aprender e saber magnetizar. Para ouvinte agora? Wagner, tem um pessoal pode falar, Daniel, pode falar. Não, Adriana e Inaís. Inaís, pode falar. Camila está dizendo que tem um pessoal aí pedindo para entrar. Abra aí a porta. Peça para o pessoal entrar de novo, porque eu não estou conseguindo ver aqui, não. Certo. Tá bom, vou botar lá no grupo. Certo, a Adriana quer falar aí. Adriana? É o que a gente vê com a questão dos mantras, né, nas religiões orientais. Exato. Além de elevar, né, te concentrar e te elevar o padrão vibratório, esse som, o som das palavras, o som das coisas também trabalham nas frequências, né, de tratamento de tudo. E a gente viu também na água, quando o som, o quanto que ele mexia e harmonizava as moléculas. Então, por exemplo, num trabalho, quando a gente está fazendo a magnetização da água, se a gente puder estar com som, né, uma música ambiente, ou a gente cantando, a gente pensando em alguma coisa também, alguma canção, alguma melodia, também pode influenciar na qualidade daquela água que a gente está magnetizando, você não acha? A música, ela tem um poder muito interessante porque deixam as pessoas com um pensamento, digamos assim, bem homogêneo. Então, há um relato de materializações aqui no Brasil, se não estou enganado foi Chico Xavier, onde o espírito chega para Chico, na hora da magnetização, da materialização, chega para Chico e diz assim, peça para o povo cantar. Canta, manda o pessoal cantar aí. Por quê? Porque quando a gente está cantando, né, a gente ocupa a nossa mente e fica aquela mesma, digamos assim, aquela mesma frequência, entre aspas, né? Porque eu não gosto muito de falar frequência, sabe, Adriana? Porque a gente começa a criar um monte de coisa assim, meio quântico, sabe? E eu evito o máximo, porque tem que ser uma coisa mais natural, acessível. Eu não gosto de estar sofisticando demais o negócio quando o negócio é tão simples, né? Mas é muito legal quando a gente vê o poder da música, né? Eu trabalhei na mediúnica, a gente na mediúnica usava muito a música. Por que a gente não pode usar a música no momento da magnetização? Quem sabe um dia a gente possa testar, né, Adriana? É um recurso.
quem sabe? Não custa nada, né? É claro que aquela música ela tem que ter um sentido para a gente, né? Porque ela vai ter, por exemplo, um viés religioso. Talvez algumas pessoas que estejam chegando ali não gostem daquelas músicas religiosas. Então a gente tem que ter esse cuidado para que as músicas sejam, digamos assim, aceitas pela maioria, né? Eu sei que para todos é impossível, mas pelo menos para a maioria goste e possa trabalhar. Gilberto, meu querido, pode falar. Eu uso quando eu estou magnetizando, eu uso música instrumental, principalmente a clássica, né? As músicas clássicas instrumentais. Pode ser por violão, por violino, aquilo que seja suave, piano principalmente, né? E eu gosto de dar uma serenidade, um ambiente, uma tranquilidade. Não a música cantada em si, né? Eu já faço uma restrição porque quando você coloca, por exemplo, você vai atender pessoas de diversos tipos de pessoas. E a música instrumental, ela vai falar à alma, ao sentimento. Necessariamente não, ele não vai entender o sentido daquela música instrumental, a não ser que ela fosse, por exemplo, fosse música de Roberto Carlos, né? Você vai fazer, aí bota a música instrumental de Roberto Carlos. Chama-se esses tipos de músicas, músicas profanas, elas vão sempre atrair você para um pensamento mais englobado a sentimentos envolvidos, a coisa distanciada ali de um plano mais elevado. Mas não que eu faça crítica sobre isso, por exemplo, que eu não uso, né? Mas a música instrumental, de piano clássica, você coloca ali, qualquer pessoa escuta, se relaxa. Eu dirigi táxi muito tempo e eu usava para os meus clientes a música instrumental. Eles gostavam muito, né? Tinha clientes que me chamavam para atender porque gostavam do meu ambiente ali de músicas bem. E na magnetização é muito bom. Agora, a música cantada, você vai ter pessoas diferenciadas, gente que não gosta da música, gente que é mais ou é católico, ou protestante, ou sei lá, vários tipos de pessoas, né? A gente não faz aptidão de pessoas para fazer a magnetização, né? Ela vem à casa, recebe as instruções e vai para o magnetismo. Mas a música, ela deixa uma leveza ambiente, muito, muito agradável. Bem lembrado, Gilberto. E aí ter cuidado, né, com relação à música que for colocar ou que for cantar. Bem lembrado. Vamos continuar, dona Irene. A ação do magnetismo pode se transportar a grandes distâncias, porém não age desse modo senão sobre o indivíduo com o qual se está perfeitamente em relação. Então, há possibilidade, sim, há possibilidade da gente trabalhar à distância. Possível? É possível. Sim, tranquilo. Mas isso não é uma coisa mística, né? De dizer assim, eu vou tratar a pessoa, a prima, a irmã da minha prima que está lá não sei aonde. E a gente não vê uma foto, não tem uma referência, não tem um endereço, não tem o nome da pessoa. Isso é complicado, né? Então, entrar em relação significa justamente isso, né? Nós que somos espíritas, a gente já tem uma prática porque a gente já vem fazendo preces à distância, né? Fazendo atendimentos à distância. Então, a gente já tem esse cuidado de fazer essa relação, seja através de uma foto. No meu caso aqui, eu faço pelo Meet, né? Então, eu abro uma tela aqui, eu vou vou ajudar a Ariadna. Então, Ariadna e tal. Aí eu começo a conversar com ela, vejo ela aqui em imagem, e aí eu começo a fazer. Inclusive, eu faço aqui, uso o meu Hector, né, para fazer o passe em Ariadna, à distância, olhando para ela através do Meet. É um recurso. Então, ter esse cuidado, né? Você pode sim, é possível fazer, nesse item 20 aqui, sim, mas não podemos esquecer a importância da relação magnética. Isso é fundamental para poder atuar na outra pessoa. Não é do nada isso. Não é uma coisa assim que, eu tenho vontade, então eu vou fazer. Não é uma coisa solta, né? Ela tem que ter uma ligação.
Outras formas que a gente pode também utilizar, seja o meu anjo guardião, né, a gente que é espírita, seja evocando o anjo guardião da pessoa que a gente quer tratar. Mas para isso, volto a dizer, é importante ter o nome da pessoa. Se tiver o endereço, ótimo, né? Independente de ela estar no hospital, onde ela estiver, tá? E com relação ao tratamento também, que a gente sempre alerta as pessoas, porque às vezes as pessoas pedem para tomar um passe, né, Ariadne? E vai fazer feira, e vai para uma festa, e a gente, crente e abafando aqui, está magnetizando a pessoa, e a Ariadna diz assim, mas não estou sentindo ela. Claro, a pessoa está lá fazendo uma feira, você querendo magnetizar ela, e ela lá na fila da feira, né? Então, é ter esse cuidado de quando você vai tratar alguém à distância, que esse alguém esteja, pelo menos assim, paradinho, né, no local, sentadinho, ou de preferência deitado, né, para que a gente possa fazer o procedimento magnético com esse cuidado da relação magnética, mas também com o cuidado da pessoa de estar ali, né? Mesmo que ela não acredite, sabe? Que é uma coisa que o pessoal diz, a pessoa precisa acreditar. Porque, para mim, quem tem que acreditar é o magnetizador. A pessoa, ela não precisa acreditar. Ela vai acreditar depois do tratamento, que já ficou bem melhor, né? E às vezes nem acredita. E para a gente pouco interessa, porque quando a pessoa muitas vezes é cética, ela vai dizer que foi o remédio, né? Que foi, não, porque eu tava melhorando mesmo, fiquei boa, né? Raramente ela vai dizer que foi a magnetização, mas a gente não vai cobrar dela isso não, né? A gente sabe que a gente fez nosso papel e tá tudo certo. Ok, pessoal? 21. Nem todos os homens são sensíveis à ação magnética e as mesmas pessoas o são mais ou menos, segundo as disposições momentâneas em que se encontram. Ordinariamente, o magnetismo não exerce ação alguma sobre as pessoas que gozam de uma saúde perfeita. O mesmo homem que era insensível ao magnetismo, estando bem de saúde, experimentará algum de seus efeitos quando estiver enfermo. Há enfermidades nas quais a ação do magnetismo não se observa. Há também outras sobre as quais esta ação é evidente. Não se conhece, todavia, bastante essa ciência para determinar a causa dessas anomalias, nem para assegurar de antemão se o magnetismo agirá ou não. Somente se tem algumas probabilidades a respeito disso. Entretanto, isso não poderia dar lugar a objeções contra a realidade do magnetismo, atendido que, ao menos, as 3/4 partes dos enfermos experimentam seus efeitos. Então, se é 3/4 do pessoal que sente o efeito, né, dos enfermos, a pessoa está doente e desses enfermos, 3/4, quer dizer, 1/4 não sente nada. Isso quer dizer 25%, né? 25% não vai ter efeito nenhum. É polêmico, né? E a coragem de Deleuze de dizer isso, né? Eu queria ressaltar 2 pontos fundamentais aqui. Ele fala do efeito no magnetismo. Quais são esses efeitos do magnetismo? São diversos efeitos, tá? Ele também está se tratando aqui do uso do magnetismo para tratamento de doenças, tá? Que isso fique bem claro também. Por que eu estou falando isso? Porque Leon Denis vai falar, salvo engano, no Invisível, né? Ou em outra obra dele, que seria interessante usar o magnetismo em pessoas sãs. Em que situação? Inclusive ele diz assim, usando o sono magnético. Para quê? Para testar a questão do sonambulismo. Tá? Então, é legal quando você entende o processo. Deleuze está conversando aqui sobre tratamento. E aqui ele faz um detalhamento sobre as pessoas que ele tratou, que foram inúmeras, além de depoimentos de outros magnetizadores que trataram para ele fazer essa obra. E aí ele faz esse levantamento que 25% não tem efeito nenhum magnetismo. Mas esses efeitos eles têm que ser estudados, como ele bem colocou aqui, né? Tem que ser estudado. Quer dizer, mais à frente é que apareceram possibilidades da gente usar o magnetismo para encontrar os sensitivos, né? No caso o sonâmbulo, né? E depois desenvolver a lucidez dele. Que a gente vai ver aqui nesse livro também, volto a dizer, Deleuze foca nos tratamentos. Então, mesmo o sonambulismo, ele era utilizado somente para tratar as pessoas, seja para tratar o próprio sonâmbulo, que era o mais comum, ou você podia utilizar esse sonâmbulo lúcido
se ele tiver essa lucidez, no caso, né? Para que ele possa também tratar outra pessoa que entra em relação com ele. Tá? Então, primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, a coragem de Deleuze, de afirmar isso, né, que 20% das pessoas não tem efeito nenhum, que só vai ter efeito, um efeito nas pessoas que estão doentes, né, isso ficou bem claro, eu acho, com vocês, mas ele aqui deixa em aberto porque haveria de, no futuro, alguém estudar isso, e foi o que aconteceu, né, com os sonâmbulos, e aí a gente vê que esse índice pode aumentar, tá? Então, é importante a gente frisar esses pontos aqui. Eu acho que era isso que eu queria lembrar para vocês, tá? Com relação a essa ciência do magnetismo, com relação ao tratamento, né, usando o magnetismo, e esses efeitos do magnetismo, a gente ficar bem atento desses efeitos, porque são diversos efeitos, né? Não só esse do tratamento físico, mas também tem testar o sonambulismo, né? E no caso de mediunidade, se for o caso, também os magnetizadores também podem ajudar. Por exemplo, como Kardec coloca no item 206 do livro dos médiuns, onde ele ensina a magnetizar o braço de uma pessoa que está desenvolvendo a psicografia ou a psicopictografia, que foi o caso, né? Se ela tiver a faculdade, porque se não tiver a faculdade, a gente passa lá, foi magnetizar e não acontece nada. Tá? Eram esses pontos que eu queria levantar para vocês. A natureza tem estabelecido uma relação ou uma simpatia física entre alguns indivíduos. Por essa razão, ocorre que alguns magnetizadores agem muito mais rápidos e mais eficazmente sobre certos enfermos do que sobre outros, e que o mesmo magnetizador não convém igualmente a todos os enfermos. Há magnetizadores que são mais aptos para curar certas e determinadas enfermidades do que outras. Várias pessoas se acreditam insensíveis à ação do magnetismo, quiçá porque não encontraram o magnetizador adequado. Ainda tem esse ponto, né? Primeiro ele fala aqui sobre uma questão muito importante, né? Que os enfermos, né? Com relação à doença, que algumas doenças estão tratadas rápidas, e vocês que são magnetizadores já devem ter visto isso, você vai tratar a mesma patologia, um é mais rápido, o outro é mais demorado, né? Acontece isso, tá, pessoal? Esses são muitos fatores que estão envolvidos aí. Seja a relação magnética aí, por isso que ele falou a questão da afinidade aqui, ó. Essa afinidade que seria uma relação mais forte entre o magnetizador e o magnetizado, onde isso, de certa forma, potencializaria o efeito do magnetismo, ou seja, seria um efeito mais rápido. E é interessante que a gente observe, nós como magnetizadores, qual é a nossa, digamos assim, nossa especialidade. Por exemplo, comigo, né, eu, Wagner, magnetizador espírita, eu tenho um sucesso muito grande em arrastadores. Não estou dizendo que vou arrastar todas, não. Tá? Mas há a probabilidade, inclusive em demonstrações, né? Quando eu estou lá mostrando para o pessoal, é um dos recursos que eu utilizo, né? Para provar o efeito do magnetismo, eu pego alguém da plateia e levo lá para frente de todo mundo e faço o procedimento, né? E algumas pessoas não funcionou, tá? Quero ser bem claro, tá? Mas na maioria funciona. Eu faço o arrastamento e a pessoa já, né? Teve um caso lá na Universidade Federal, onde o pessoal de fisioterapia ficaram encantados, né? Principalmente tinha alguns alunos lá, que tinha uma senhora, na verdade, uma jovem senhora que estava com problema na mão, e eu fiz o sopro quente, fiz o arrastamento, e o efeito foi na hora, e ela ficou olhando para mim, encantada, porque o efeito do magnetismo foi muito rápido. Em demonstração, costuma ser rápido, eu não sei, você me pergunta por quê, né? Aí eu não sei te explicar por quê, mas geralmente é rápido, talvez para que possa, né, que possa chamar a atenção de todos, para todo mundo levar a sério o processo do magnetismo, para que ele possa ser divulgado mais rápido, talvez seja isso, né? Outra questão que Deleuze fala, né? Será que aquele magnetismo, né, aquele magnetizador não é apropriado para aquele tratamento? Será que os efeitos do magnetismo
Ah, eu já fui magnetizado, mas eu fui magnetizado por Wagner, não senti nada. Mas tenta lá com o Gilberto, vê lá, né? E aí com o Gilberto teve efeito. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Então, é ficar atento, tá? Sem problema, Wanda. Seja bem-vinda. Pode ficar atento com relação a isso também, tá? Que às vezes por algum motivo, que também a gente consegue explicar muito bem, o efeito do magnetismo em um funciona, em outro não. Quero alertar também que às vezes você começa um tratamento longo, né? E já está prestes a ficar bom, digamos assim, e você procura outro magnetizador e rapidamente ficou bom. E esquece que você foi tratado pelo outro também. Então, ter cuidado também com relação a isso, porque quem ganhou os louros foi Gilberto, né? Eu passei, sei lá, um mês tratando a pessoa e Gilberto, numa semana, resolveu. Então, aqui eu estou citando um exemplo, tá, Gilberto? Só para ilustrar o quadro. Aí quem ganhou os louros foi Gilberto, né? Quando, na verdade, o tratamento já tinha começado, né? Então, ter ciência, ter conhecimento desses detalhes, dessas possibilidades, para que a gente possa ser mais feliz possível nos nossos julgamentos, digamos assim, nas nossas considerações com relação a cada magnetizador, que de fato, cada magnetizador, Allan Kardec, no item 176, ele cita que todo magnetizador é apto mais ou menos à cura. Então, ele já cita aí que há uma variação de magnetizador para magnetizador com relação a esse tratamento. E eu digo mais, né? Wagner, Até queria fazer uma ponderação sim, Gilberto. que quando você falou que é mais apto para a questão das dores e arrastar, e fez ali mostrando que nas demonstrações ocorre. Colocou uma coisa que às vezes você não gosta de colocar, o enfático da coisa mística, né? Talvez seja para que a coisa. Mas não é não, está no item 16 que você leu atrás. Está na ordem moral das qualidades. É a confiança que você tem nas próprias forças, a energia da vontade e a facilidade de sustentar a sua concentração e sua atenção. Esses pontos, às vezes, a pessoa carrega sem ser um faqui, sem fazer aquelas excelências de concentração. Agora estou entrando, né? É uma coisa muito ordinária, rápida, porque a pessoa está acostumada a fazer aquele processo. E outro questionamento que você fez sobre os louros, eu acho que o louro é sempre do magnetismo, porque existe, dentro do magnetismo, como você falou, certas enfermidades que aparentemente ela não tem um desenvolvimento de melhora. E de um dia para o outro ela estanca, ela desaparece. Então, isso também está na listagem dos magnetizadores clássicos, essas colocações. E eu tenho reparado e tenho dito, quando eu tenho oportunidade, que eu tenho apreciado nos trabalhos de magnetismo, é a sequência da magnetização. O primeiro que pega a pessoa, principalmente a casa espírita, que muitas vezes não se dá sequência ao magnetizador. Lá, por exemplo, no GEAP, né, bem rápido, nós temos uma excelência de observação dos coordenadores, que quando ele percebe que um magnetizador não está tendo sucesso, ele experimenta outro. E isso é uma naturalidade para nós, né? É uma naturalidade, e deve ser uma naturalidade. Mas a gente sempre observa a sequência da pessoa que está indo. A primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, seja quem for magnetizar, se ele fizer corretamente, a pessoa tem sucesso melhor do que da terceira vez. Porque também há continuidade, principalmente nas questões da depressão, por exemplo, né? Também na questão da depressão. Na primeira vez é ruim, a pessoa se sente mal,
mesmo fazendo todos os procedimentos corretos. Segunda, terceira, quando a pessoa vai na quinta, sexta vez, mesmo com outro magnetizador, ele fazendo o procedimento correto, ela vai ter uma melhora espetacular. Por quê? Porque é a sequência do processo. Então, lógico que isso não é via de regra, mas eu acho que é para neutralizar, talvez, esses questionamentos que às vezes há na mediunidade, né? Aquele médium recebe o guia, aquele outro só recebe os irmãos, e aquele magnetizador é melhor. Não, é como você disse. Se você se sente melhor, eu prefiro tratar as dores do que outros tipos de enfermidades, né? Então, eu trabalho mais com os arrastamentos também, isso é melhor para mim. Eu gosto mais de trabalhar esse processo. E outros irmãos gostam de trabalhar patologias mais complicadas. Então, né, faz parte do acervo. Era essa. Acho que eu fiz aí uma repetição do que você falou. Obrigado, Gilberto. É isso mesmo. Concordo com você. Não, porque eu não gosto de me engambar, né, Gilberto? Por isso que eu não falo que eu tenho essa facilidade no público. Eu, eu faço e dá certo, graças a Deus, né? Pelo menos na maioria das vezes. Às vezes não dá, não, né? E a gente tem que dar um jeito de contornar, né? Geralmente, quando não dá certo com um, eu pego o outro. Mas geralmente dá de primeira de uma pessoa só. E é muito legal isso, porque fortalece, digamos assim, né? O processo é de fortalecer o conhecimento do magnetismo, divulgar esse conhecimento. Ok? Ô, Wagner, Pois não. nesse caso, a questão da afinidade fluídica também não faz diferença? Uma pessoa, eu já tive essa experiência no trabalho em que a pessoa era muito clara em dizer, fazia parte do grupo, do meu grupo assim, de amizade, e ela dizia que sentia muito diferente o passe quando era de uma pessoa e de outra, o quanto que ela sentia fluir melhor, sentia que ela ficava muito bem quando era com determinada pessoa. E era amigo de todos daquele grupo ali, podia passar por passo de todos, mas ela se sentia especificamente melhor quando era com determinada pessoa. Então, a questão da afinidade fluídica não faz diferença nisso? Faz sim, Adriana. Agora, só ter um cuidado, porque às vezes a pessoa só quer tomar, né, receber o magnetismo daquele magnetizador, tá? Quando é, por exemplo, lá no GEAP, que é a coordenação que faz essa seleção, tá ótimo. Mas quando é a própria pessoa pedindo para ser magnetizada por outra, aí aquele magnetizador específico, aí a gente tem que ter maior cuidado, sabe? Porque para não criar, né, só fulano e tal, enfim, tem que ter cuidado com relação a isso. Mas existe sim, de fato, Adriana, essa afinidade fluídica, assim, né, está muito ligado também à relação magnética, né? Essa relação bem estabelecida. A relação bem estabelecida quer dizer o quê? Quer dizer que você está realmente ligado a essa pessoa, né? Esse rapport, essa conexão bem feita. Então, é tão bem feita, é tão legal para os dois, né? Você se sente bem como magnetizador e a pessoa vai se sentir bem como magnetizado. Isso é o ideal. Mas às vezes acontece, né? Ela pode fazer esse comparativo, né? E até por efeito fluídico mesmo, né? A pessoa se sentir bem com uma e se não se sentir bem com a outra. Isso também é natural. Gilberto, você ia falar alguma coisa? Eu queria dizer assim, quando não existia animosidade, né? Que às vezes a pessoa, com a animosidade, qualquer sentimento assim, vou tomar passe com o Wagner, não é o Joaquim, o Pedro, o João, é o Wagner, né? A pessoa cria uma animosidade interior sem se perceber. Então, é, a relação, como você falou, ela porque a gente tem que quadrar que para haver uma magnetização tem que haver aceitação, né? Não precisa a pessoa acreditar, ela tem que aceitar o processo da magnetização. O segundo princípio é a relação, em que muitos magnetizadores vão logo fazer a terapia sem fazer essa relação que é muito importante. E o final é a
persistência dentro dos critérios que o Jacó coloca para neutralizar essa dificuldade que existe. Não é bem dificuldade, mas esse porém que acontece com o magnetizador e o magnetizado, nas diferenças de magnetização. Então, uma boa relação bem feita, como você já falou, e a saída, que é a persistência bem caracterizada, vai permitir, vai afastar o quanto mais vamos dizer, esse mal-estar que possa acontecer no final da magnetização, né? A pessoa se sentir melhor do que o outro. Porque aí nós, em grupo, a gente tem afinidade, né? Como a família tem, né? Mas uma pessoa que vem a primeira vez para casa, ela não tem afinidade nenhuma, né? Com a pessoa, você não a conhece, está vendo a primeira vez, né? Esses aspectos. Por isso que a relação e a PSI são básicos para um processo magnético bem equilibrado. Obrigado, Gilberto. Bem lembrado, a sensibilidade muito importante no final, que justamente são os dispersivos, né? No final, os alinhadores, os perpendiculares, todos esses ajudam nesse processo de psissensibilidade. E essa psissensibilidade, ela vai ajudar justamente, Adriana, que aí Gilberto bem lembrou, não acontecer esse mal-estar no finalzinho. Talvez, né, Adriana? A gente tem que chegar para aquele magnetizador e dizer para ele com muito carinho, né? Porque você sabe que às vezes é complicado a gente chegar junto e dizer, capricha nos dispersivos, tá? Capricha nos dispersivos no final, né? Nos alinhadores, né? Vamos alinhar melhor, longitudinal da cabeça aos pés, tal, perpendiculares, capricha nisso, porque algumas pessoas estão reclamando, né? Então, é legal a gente saber desses detalhes para poder trabalhar melhor. Sim. A qualidade magnética existe igualmente e em um mesmo grau nos dois sexos. Por outro lado, as mulheres devem ser preferidas para magnetizar as mulheres por várias razões que exporei posteriormente. Deleuze ele fazia um cuidado, principalmente com relação à época, século XIX, porque era muito complexo. Até hoje é complexo, né, gente? Vai magnetizar uma jovem, né? Então, eu sempre digo assim, estou magnetizando uma jovem ali, que tenha um parente dela próximo, né? Para ver a magnetização, para acompanhar a magnetização, para evitar problemas, né? Deleuze também citava essas questões, tá? E no século XIX isso era mais complexo ainda, né? Por isso que eles preferiam fazer isso. Agora também há casos de relatos onde preferiam, por exemplo, era muito comum acontecer de um magnetizador trabalhar só com uma sonâmbula, né? E essa sonâmbula era magnetizada só por ele. E deveria ser assim, né? O correto é isso mesmo. Porque às vezes quando troca de magnetizador, a sonâmbula não vai trabalhar muito bem com aquele outro magnetizador. Devido a um monte de fatores, como a relação magnética mesmo, né? Essa questão da afinidade, por aí vai. Por isso que é uma parceria que às vezes dura a vida toda, pelo menos durava naquela época. Então é importante lembrar com relação a essa questão do sexo, né? Mulher magnetização mulher, homem magnetização homem, mas a gente sabe que pode sim. Eu posso magnetizar uma mulher, a mulher pode me magnetizar sem problema, tá? São outros fatores aqui que vai estar em jogo que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Continuando. Algumas pessoas se fatigam muito quando magnetizam, outras quase nada. Essa fadiga não provém dos movimentos que se fazem, senão da emissão do princípio vital ou fluido magnético. O que não está dotado de uma grande força magnética se consumiria com o tempo se magnetizar diariamente durante algumas horas. Em geral, toda pessoa que goza de boa saúde e não está debilitada pela idade pode fazer a operação em um só enfermo e visitá-lo todos os dias por 1 hora.
Porém, nem todos têm a força necessária para magnetizar durante algumas horas seguidas, nem a várias pessoas. Outros sim, quanto mais se exercita em magnetizar, menos se fatiga, porque só se emprega a força necessária. Mais uma vez, o uso, né, do magnetismo, quanto mais a gente magnetizar, mais a gente vai se fatigar. Então, é importante lembrar disso, tá? É importante também ter o nosso conhecimento, né? Saber o nosso limite. E saber esse limite que ele pode variar também de acordo com o dia, de acordo com as nossas atividades diárias, né? Que hoje em dia a gente trabalha muito. Então, ter esse limite em vista para que a gente não possa fadigar. Ô, Wagner, Pois não, Nessa. então ele diz aqui o seguinte: outros sim, quanto mais se exercita em magnetizar, menos se fatiga. Exato. Quanto mais tempo você. Sim, vamos supor, você tem quantos anos de magnetismo? Então, vamos supor, você trabalha já com magnetismo há 1 ano, 2 anos. Então, quanto mais tempo você tiver, mais experiência você vai ter, menos você vai se fatigar também. É porque a gente vai sabendo dosar, né? Isso. É o que o Barão de Potter fala do controle do magnetismo. Né? Tem muitos aspectos nessa questão. Quando a gente é experiente, a gente, inclusive, às vezes não gasta muito pouco do nosso magnetismo, às vezes. Às vezes a gente usa o magnetismo do próprio magnetizado. Mas você só vai aprender a fazer isso com experiência, com o tempo. Né? Então, por isso que, mais uma vez, a gente vai alertar e valorizar a questão dos dispersivos. Quanto mais a gente usar dispersivos, que são os dispersivos? Movimentação de mãos rápidas. Quanto mais a gente dispersar, melhor vai ser. Menos cansaço a gente vai sentir. Tá? Porque a gente não vai perder energia demais com aquela pessoa. Os dispersivos também vai equilibrar aquela pessoa. Porque às vezes num ponto tem excesso de energia naquela pessoa e outro ponto tem falta, né? Está com carência de energia. E quando você faz os longitudinais, faz os alinhadores, isso acaba compensando sem muita necessidade da intervenção da energia do magnetizador, percebe? Então esse processo é muito legal da gente entender, porque a gente pode atender várias pessoas, mas sempre com esse cuidado, né, Inês? Sempre com esse cuidado de saber o nosso limite. Tem pessoas que começam a magnetizar com a idade avançada, aí eu digo cuidado, né? Cuidado, porque a gente, quando está já com a idade avançada, a gente já não tem todo aquele poder magnético. Né? Lógico, se você magnetizou já faz tempo que você magnetiza, então você vai magnetizar a vida toda. Como mesmo magnetizador magnetizou a vida toda. Charles Lafontaine, do Potter, magnetizou a vida toda. Por quê? Porque eles já magnetizavam há muito tempo, começou cedo. Mas quem começa tarde, pessoas que já são, né, pessoas que já têm uma certa idade, eu quero magnetizar. Beleza, mas eu oriento, pega só uma pessoa, pega 2 no máximo, tá? Para poder você saber o seu limite, né? Ter esse limite. E também a gente deve evitar magnetização feita por crianças, porque ela está em formação. Então, aquela energia que a criança vai trabalhar com seu magnetizado, digamos assim, vai fazer falta na formação dela, né? Do corpo, ela está em crescimento. Gilberto, você ia falar alguma coisa? Esse fato que você falou aí é muito interessante. Eu já magnetizo, por exemplo, quando eu comecei do magnetismo, lá com Jacó, em 96, eu não magnetizava, eu sempre fui instrutor, né, da magnetização. Então, eu vim magnetizar já muito tempo depois. Eu não fazia magnetização. Eu sinto que a minha influência magnética ela é proficiente, ela tem resultados pela resposta do magnetizado. Mas há um caso específico em mim, eu não consigo magnetizar muitas pessoas, ou seja, eu magnetizo no máximo 4 pessoas, eu me sinto fadigado, mesmo fazendo todos os procedimentos. Embora a minha fadiga seja, vamos dizer assim, reparada com os processos que a gente busca para reparar a fadiga, né?
mas eu sinto essa fadiga. E a idade avançou um pouco, aí é agora que eu sinto, quando eu faço magnetização à distância, eu não magnetizo mais do que dois, três eu não, não vou. Só duas Eita, pessoas Gilberto, eu vou ter que eu faço. magnetizar só um, né? É, daqui a pouco eu magnetizo só um também, porque, na verdade, você faz uma doação muito extremada e é muito pouca a experiência de magnetização à distância. Você não sabe realmente o controle disso. Quando a pessoa está presencial, você tem ali o feedback imediato. Você está magnetizando, você está vendo, você está percebendo. Aí você percebe se doou muito fluido, vai lá, já não se cansa bastante, porque você vai fazendo essa coisa. Mas à distância você não tem esse feedback. Mesmo que a pessoa esteja em vídeo, que esteja ou não, você não consegue ter a mesma coisa do presencial, né? O desgaste pode ser maior, porque você não tem, ninguém tem essa medição por conta do pouco tempo desse processo, né? Essa magnetização à distância ela começou agora com a pandemia, praticamente. Ninguém fazia isso antes. Esporadicamente se fazia, né? Pessoal, o que eu achei agora, mesmo magnetizando tanto presencial como à distância, porque com meu cunhado eu fiz presencial, com pessoas que têm Parkinson, eu sinto um cansaço muito de ficar assim, ofegante quando eu estou fazendo, mesmo à distância. Alguém tem alguma experiência com alguém com Parkinson que possa me dar algum conselho, um feedback? Não, nunca tratei não, Inês. É um material de João Francisco a respeito, né? Mas pode ter É, certeza que esses centros vitais estão. Quando é que essas pessoas que têm deficiência na área muscular, neurológicas, eles puxam muita energia, viu? Você tem que fazer muita dispersão porque eles puxam muita energia. Tem que é, harmonizar, demora mais o processo de harmonização. Se você pega uma pessoa e faz, vamos dizer, 10 minutos de longitudinais para harmonizar, você vai gastar. Aqui é só um parâmetro, né? Você vai gastar uns 20 para harmonizar essas pessoas com problema neurológico, com muscular, assim, né? é É verdade mesmo, muito. Gilberto. É bem mais tempo mesmo. É bem mais tempo. Para você harmonizar, tem que ser bastante específico. Mas, por exemplo, eu fazendo tratamento com depressão, entendeu? Não me dá o processo de ficar ofegante quando com pessoas. Eu tenho 2 pacientes com Parkinson, entendeu? É as E interessante imposições, que nos Anaís. dois eu senti a mesma coisa. No presencial e à distância também. Você tem que ver a questão da imposição que você vai fazer lá, a demora que você faz. Porque no depressivo você não faz imposição. Todo o trabalho é dispersivo. Salvo no TDM1, no TDM2 para o 3, né? E aí que vai haver algumas imposições. Mas aí quando você vai fazer as imposições lá, aí talvez você esteja demorando muito nas imposições. O que eu senti nos pacientes com Parkinson é que é muito parecido o Parkinson com a depressão. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Assim, eles sugam, é como se eles fossem um aspirador, sabe? Eu queria muito que quando vocês tivessem algum paciente, me falasse sobre isso, porque eu sinto assim mesmo. É porque um é totalmente diferente do outro, nem se conhece, uma cidade ou outra cidade. Mas o processo é o mesmo, sabe? Dessa sugação energética. Eu tenho que ter muito cuidado para não ficar mesmo cambaleando quando termina o passe. E com o Parkinson, por exemplo, eu
Estou tentando fazer a distância com meu cunhado, é mais difícil do que com outro paciente. Eu estou tentando fazer os dois no mesmo dia e não fazer todo dia, porque senão eu fico muito cansada, entendeu? Pode ser também a minha idade, né? 16 anos já está ficando pesado. Verdade, Inaís. Vamos lá? Bora? As crianças, desde a idade de 7 anos, magnetizam muito bem se têm visto magnetizar. Agem por imitação, com inteira confiança, com vontade determinada, sem esforço algum, sem que a menor dúvida ou curiosidade lhes distraiam e fazem desaparecer muito bem e rápido um mal acidental. Aprendem a magnetizar como aprendem a andar e lhes move o desejo de aliviar aqueles a quem amam. Porém, não tem que lhes deixar magnetizar, porque isso prejudicaria seu desenvolvimento normal e talvez pudesse consumir-lhes. Foi aquilo que eu falei, né, anteriormente, né? A criança está em formação, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mesmo que ela tenha uma ação magnética, e como ele falou aqui, geralmente eles agem muito bem, né, por imitação, vê como é que magnetiza, daqui a pouco está imitando, mas é importante a gente orientar para que isso não, né, continue. Agora, como é que a gente poderia trabalhar com a criança? Então, a minha sugestão seria, por exemplo, já fazendo alguns exercícios com eles, né? A mumificação, por exemplo, né? Cuidar de um animalzinho, né? Magnetizar a água de um animalzinho, alguma coisa assim, para que eles se sintam úteis e já começa a criar o gosto pelo magnetismo. Seria uma alternativa, mas não colocar eles para magnetizar, né? Para tratar ninguém, porque como é desgastante, então essa energia vai faltar para eles. A confiança, que é uma condição essencial no magnetizador, não é necessária no magnetizado. Igualmente se age sobre os que creem no magnetismo e sobre os que não creem. Basta que o magnetizado relaxe e não lhe oponha resistência. Entretanto, a confiança contribui na eficácia do magnetismo, assim como nos efeitos da maior parte dos remédios. Então, é uma coisa que a gente vê muito, né, no nosso meio, do centros espíritas, o pessoal falando, mas fulano tem que crer, ele tem que ter fé, né? Eu sinceramente não sou de acordo com isso, porque se fosse assim, o magnetismo não funcionaria em pessoas como pessoas com depressão, que a gente sabe que funciona e ajuda muito, e nem com criança. Criança não sabe o que está acontecendo ali, então não teria efeito na criança, né? E a gente sabe que tem efeito sim. Aí ele ressalta aqui a importância de fazer com que a pessoa relaxe, né? E não se oponha. Por que se opor? Porque ela pode criar uma situação, né, psíquica, digamos assim, de eu não aceito, não quero e tal. Enfim, aí essa resistência não é muito legal. Mas com relação a pessoas que estão sendo magnetizadas e não ter fé, ser um descrente, para mim é diferente, né? Se ela aceitar ser magnetizada, vamos em frente e o resultado vai fortalecer a fé, mesmo que depois também ela nem leve em consideração, né? Diga que foi os remédios e tal, mas tudo bem, tá tudo certo. Adriana, você quer falar? A gente viu muito isso agora nesses últimos 2 anos aí de pandemia, em que a gente magnetizou à distância muita gente dentro de CTI, que está totalmente fora, né? Nem sabe que está acontecendo isso, e tinham melhoras assim significativas. Então a gente viu, né? Nesse caso, a pessoa não está nem com consciência, não dá nem para ela estar eu vou me predispor a ficar quietinho aqui que eu vou receber. A pessoa não está nem, às vezes, em coma, né? Justamente, nesse caso aí, funcionou e funcionou muito bem, obrigado. Se a pessoa aceitou, se ela ficou sabendo, pouco interessa. Alguém pediu por ela, a gente fez e deu tudo certo, funcionou e tá tudo bem. Em geral, o magnetismo age de um modo mais sensível e eficaz
sobre as pessoas que têm levado uma vida simples e frugal, e a quem as paixões não têm agitado, do que sobre aquelas em que a ação da natureza tenha sido alterada, seja pelos costumes da alta sociedade, seja pelos remédios. O magnetismo não faz mais que empregar, regular e dirigir as forças da natureza. Quanto mais desordenada tenha sido a marcha da natureza, tanto mais difícil é ao magnetizador restabelecê-la. Essa é a causa do magnetismo curar muito mais rápido e melhor as pessoas do campo e as crianças do que as pessoas que têm vivido entre prazeres, abusado dos remédios e as em que os nervos estão irritados. As pessoas nervosas, uma vez que o magnetismo tenha imperado nelas, apresentam fenômenos mais singulares, porém muito menos curas, sobretudo de curas radicais. É interessante esse ponto, porque a nossa relação com a natureza, ela é curativa, né? A gente sabe disso, tem estudos no Japão, eles chamam de banho de floresta. Desde 1982, o próprio sistema de saúde do Japão criou essa metodologia de tratamento, digamos assim, né, de terapêutica, que é do pessoal, lógico, quando não está, porque o Japão também fica gelado, né? Quando não tem gelo, né, nas épocas do ano que as pessoas podem andar no jardim, nas florestas, né, de preferência de pé descalço, contato com a natureza, abraçar as árvores, tudo isso ajuda na imunidade e, inclusive, agindo tremendamente na questão psíquica, por pessoas com depressão e tal. Onde é que eu quero chegar? Que esse processo de pessoas do campo, né, que tem uma... Bom, hoje é mais complicado, né, com a tecnologia, mas até pouco tempo atrás o pessoal do campo vivia mais em harmonia com a natureza, né? Mais em contato com a natureza, com os rios, com as águas, nas praias, em ambientes montanhosos, né? Em serras, e por aí vai. E esse contato com a natureza, ele é excelente alternativa de energização magnética, né? Para nós somos seres magnéticos, e isso vai ajudar na terapia, ajuda no processo de magnetização. Então, essas pessoas que têm uma vida mais ligada à natureza tendem a ser tratadas e curadas mais rápido, né? O tratamento geralmente é mais curto. É importante a gente ter em consideração esses pontos. Outro ponto interessante que tem no outro livro, né, de Deleuze, História Crítica do Magnetismo, que foi lançado agora recentemente, traduzido recentemente, mas ele é mais antigo em termos de lançamento de Deleuze, ele é de 1813, Instruções Práticas de 1825, ele fala justamente do sucesso dos magnetizadores camponeses, né? Pessoas simples do interior, digamos assim, né? Como a gente fala aqui no Brasil, pessoas assim que tinham muito mais sucesso por serem pessoas mais simples, né? Mais humanas, então não tinha toda essa influência da cidade, né? Que nos deixa tão desconectados com a natureza, conosco mesmo e com o próximo. Então é importante a gente ressaltar esses pontos. Com relação à medicação que ele falou aí, de fato, se o magnetizador estiver tomando algumas substâncias, algum medicamento, é importante que ele não magnetize ninguém. Assim como se ele tomar ou se ele beber, né? Beber álcool. Então, se ele estiver bebendo bebida alcoólica, não pode magnetizar. Qual é o problema? O problema é que vai comprometer o magnetismo dele. Tá? E as pessoas que a gente está magnetizando, se a gente tiver sob a influência do álcool ou de algum entorpecente ou de alguma droga, medicamento mesmo, né, tarja preta, esses medicamentos podem influenciar no magnetismo. Então, ter cuidado com relação a isso. Ok, pessoal? Como o magnetismo tem por objetivo desenvolver o que os médicos chamam de forças medicinais, isto é, secundar os esforços que a natureza faz para preservar-se do mal, facilitar as crises a que esteja sujeito, é essencial agir constantemente a fim de ajudar a natureza e não a contrariar jamais. Daí se deduz que não se deve magnetizar por curiosidade nem para mostrar o poder de que está dotado.
nem para produzir efeitos surpreendentes, nem para convencer aos incrédulos, senão unicamente para fazer o bem e nos casos em que se creia útil. Deduz-se também que o magnetizador não deve empregar sua força, senão gradualmente e aos poucos. Deve estar isento de vaidade, curiosidade e interesse. Um só sentimento deve animá-lo: o desejo de fazer o bem à pessoa de que se ocupa, de quem unicamente deve se ocupar todo o tempo em que a magnetiza. Não deve buscar nenhum efeito extraordinário, senão saber aproveitar as crises que a natureza mesma, sustentada pelo magnetismo, produz para a cura. Então, essa questão da magnetização é importante a gente ressaltar que Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, ele era um magnetizador. Então, no livro Organon, ele fala da importância do mesmerismo, que ele chamava mesmerismo em homenagem a Mesmer, que era a magnetização, e sendo ele um magnetizador, então ele usava a homeopatia e o magnetismo junto, tá? Utilizava os dois. Com isso, a ação era mais rápida, né? Porque ele usava dois recursos, a homeopatia e o magnetismo. Com relação a essa questão da curiosidade e tal, sim, a gente pode, e é importante salientar aqui que ele está se referindo aos tratamentos, né? E a questão da curiosidade. No caso, o fato de curiosidade, né, o magnetizador quer mostrar o efeito do magnetismo. Bom, isso aí é relativo porque se você está fazendo um estudo ali entre os colegas, entre os parceiros, né, ou os pares, digamos, de magnetizadores, e a gente quer mostrar o efeito do magnetismo, como, por exemplo, a catalepsia, é um dos efeitos do magnetismo, né? Então, você pode colocar alguém na catalepsia, lógico, com muito respeito, né? Vai mostrar aquele efeito, aquele fenômeno magnético, para que possa provar, de certa forma, para os nossos pares, nossos companheiros magnetizadores, que o efeito do magnetismo está acontecendo. E é importante por quê? Porque se você não fizer o teste, você vai ficar sem saber, está funcionando, não está funcionando. Tem o Daulo, que eu não sei se ele está aqui na sala, que ele perguntou: Wagner, será que está tendo efeito? Eu estou magnetizando minha esposa. Tá, eu estou vendo que ele está. Estou magnetizando minha esposa, eu estou colocando no sono magnético. Será que está tendo efeito? Aí eu perguntei para ele: você colocou na catalepsia? Ele respondeu: não. Então, a primeira forma da gente poder testar se está tendo efeito é a catalepsia. Então, você faz o teste de catalepsia, nem que seja com o braço assim, ficar um pouquinho parado, já é o suficiente para você testar a catalepsia. E se você colocou no sono magnético e chegou para a catalepsia, se você magnetizar mais, ela chega na letargia, o corpo fica totalmente mole. Se você magnetizar mais, você pode fazer o teste do sonambulismo, que é outro caso que a gente vai citar mais à frente, tá? Esses pontos que eu queria falar para vocês. Embora a eleição de tal ou qual procedimento não seja essencial para dirigir a ação do magnetismo, é útil se formar um método que se siga por costume e sem pensar, a fim de jamais se encontrar desorientado e não perder tempo em buscar os movimentos que sejam mais a propósito. Então, essa questão da eleição, né, da forma de magnetizar. Então, cada magnetizador tem sua forma de magnetizar, o seu jeito, mas esse jeito, essa forma, ela tem que obedecer os princípios do magnetismo, né? Então, sempre a mão aberta da cabeça em direção aos pés, fecha a mão, volta por fora, e esse processo, ele tem um sentido, né? Porque se eu fizer ao contrário, vai dar problema, tá? E se você tem um método já que você já utiliza, né, que você sabe que funciona com você, utilize ele sem problema. Lógico que aquele processo magnético que você faz, ele pode ser ajustado, ele pode ser modificado. Algumas vezes a gente demora mais nos longitudinais, outras vezes é mais demorado. Então, isso é muito relativo, por isso que, como eu falei no início, né, quando a gente pergunta assim, quanto tempo eu faço, né, isso vai depender de caso para caso. Tem casos que a gente consegue rapidamente resolver o problema, tem outros momentos que a gente precisa demorar mais. Então, é muito relativo essa questão do tempo, mesmo sendo mesmo assistido às vezes. Às vezes a gente, numa sessão, a gente faz mais rápido, em outra sessão a gente demora mais para chegar no mesmo
digamos assim, naquela mesma situação de harmonização do nosso assistido. Tá? Quando haja adquirido o costume de concentrar sua atenção e de se isolar de tudo que é estranho ao objetivo de que se ocupa, experimenta em si mesmo um impulso instintivo que lhe leva a dirigir a ação sobre tal ou qual órgão, ou modificá-lo de tal ou qual maneira. Há que obedecer a esse impulso sem buscar sua causa. Quando o enfermo a quem se magnetiza se entrega completamente à ação que sobre ele se exerce, sem que lhe distraiam outras ideias, sucede com frequência que um instinto semelhante lhe põe no caso de indicar os procedimentos que melhor lhe convém. O magnetizador deve, então, deixar-se dirigir por ele. Olha só que fato interessante, né? Você está magnetizando e à medida que você vai magnetizando e tendo essa atenção, você se, vamos supor, por algum motivo que você não consegue explicar, você focou ou se sentiu voltado a trabalhar mais o fígado. Olha, o fígado está ligado ao esplênico, né? Que é em cima do baço a 45 graus. Então você vai trabalhar fígado, esplênico, vai trabalhar toda aquela área. Por algum motivo você sentiu necessidade de fazer isso. Está tudo certo, está tudo bem. Mas aí ele colocou outro dado importante, né? A questão da vontade do magnetizado. Em que momento o magnetizado vai intervir? Então o magnetizado pode mostrar, seja pela mão, pelo gesto, onde se deve trabalhar, ou ele no estado de sonambulismo, ele vai dizer, trabalhe o meu fígado, né? Trabalhe o meu intestino, estou vendo alguma coisa no meu intestino. Faça isso. Ele pode orientar. Muitos sonâmbulos, os doentes, né, nesse estado de sonambulismo, indicava as formas de tratamento. Né? Faça isso. Né? Na próxima, inclusive dizia, né, na próxima sessão faça assim. Né? Dava orientações para o magnetizador. Então era muito comum esse recurso do sonambulismo, né? Quer dizer, o que é o sonambulismo? É o nosso assistido, num estado alterado de consciência, né, de transe, ele vai indicar, ele vai dar sugestões para o tratamento, né? Orientações para o magnetizador. E por que sonambulismo? Porque quando ele sai do transe, quando a gente desmagnetiza ele, né? Quando ele volta, entre aspas, ele acorda, desperta, que não é um despertar, que ele não estava dormindo, ele não lembra de nada. Por isso que é sonambulismo. Tá? Então é muito interessante esse processo. O magnetismo frequentemente provoca dor na parte do corpo em que está situado o mal. Renova as antigas e adormecidas dores. Estas são produzidas pelo esforço que a natureza faz para triunfar sobre a enfermidade. Só um momento. Não há que se alarmar. Para quê? Só um momento, só para eu falar sobre isso. Porque, pessoal, quando a gente começa a fazer longitudinais, o nosso magnetizado pode sentir umas dores. Exemplo, né? O caso da minha tia. Eu estava magnetizando minha tia e quando chegava na altura da cabeça dela, ela fechava os olhos assim, sabe? Eu ficava franzindo os olhos assim. Eu disse, tia, o que a senhora está sentindo? Eu disse, não, meu filho, eu não sei porque minha sinusite está doendo. Quando você passou a mão aqui, eu senti. Né? Então, as dores adormecidas ali. Então, aproveitei esse momento onde o meu magnetismo reativou, entre aspas, a sinusite dela, tratei a sinusite dela, arrastei a dor da sinusite dela, fiz um dreno, fiz uma raspagem para tratar a sinusite dela, sabe? Então, essas dores, porque a gente pode dizer assim, eita, agora eu vou parar, porque está complicando, né? Em vez de eu estar ajudando, eu tô trazendo as dores de volta. Não, fique tranquilo. Trata aquela dor. É importante que essa dor venha. É importante que ela se apresente mesmo, tá? E a pessoa dizer assim, fazia muito tempo que eu não sentia essa dor, né? E ela voltou. Ótimo. Que bom que ela veio agora, porque agora o magnetizador vai tratar. Essa dor estava lá, adormecida. Em algum momento ela ia voltar. E que bom que ela veio na hora certa, né? Quando o magnetizador está agindo. Pode continuar, Dona. Não há que se alarmar por isso. Não são mais que passageiras e o enfermo se encontra sempre melhor depois de havê-las experimentado. Isto é o que distingue essas dores, que se chamam críticas, das que são produzidas pelo progresso do mal.
Então é a gente ter essa ciência, tá, pessoal, de que tá tudo certo, que a gente vai aproveitar esse momento para poder ajudar a pessoa, ok? E não ficar em nenhum momento abalado porque aquela dor voltou ou apareceu uma dor que não existia, enfim. Tá? A gente sabe o processo que faz, né? Arrastar a dor, sabe o processo de tratar, né? De acordo com a necessidade de cada um. Okay? Quando ocorre uma crise qualquer, é muito perigoso interrompê-la ou perturbá-la. Explicaremos o que se entende por crise e daremos a conhecer a diversidade das mesmas. Então ele faz uma lista de crises aqui, tá? E essa perturbação das crises, né, no caso, se ela está acontecendo, então você vai acordar, entre aspas, você vai tirar aquela pessoa, vai levantar a pessoa ligeiramente? Não, claro que não. Você vai continuar magnetizando, ok? Você vai continuar magnetizando ela, tá? Para que ela possa se reequilibrar. Se for uma dor, então você vai arrastar aquela dor, você vai tratar aquela dor, ok? E é interessante porque mais à frente Deleuze vai citar um monte dessas perturbações aí, tá? Antes de empreender um tratamento magnético, o magnetizador deve examinar-se a si mesmo, deve consultar-se se pode continuá-lo e se o enfermo e os que têm influência sobre ele não colocarão nenhum obstáculo. Não deve se encarregar da ação magnética se experimenta alguma repugnância ou se teme se contagiar. Para proceder eficazmente, é preciso que aquele se sinta atraído pela pessoa que reclama os seus cuidados, que tenha interesse por ela, que tenha o desejo e a esperança de curá-la ou, ao menos, de aliviá-la. Mas quando se tenha decidido, o que jamais fará sem meditá-lo bem, deve considerar o que magnetiza como a seu irmão, como a seu amigo. Deve se consagrar a ele de tal modo que não perceba os sacrifícios aos quais se impõe. Nenhuma outra consideração, nenhum outro motivo, senão o desejo de fazer o bem, deve lhe determinar a empreender um tratamento. Então, uma vez que você se dedica a ajudar essa pessoa, e aqui Deleuze geralmente está se referindo a tratar na casa da pessoa, porque era assim que ele fazia. Alguns deles, inclusive, alugavam a casa para tratar as pessoas, né? Eram homens realmente muito dedicados para tratamento magnético. E ele faz essas considerações muito importantes, né? Da gente estar envolvido, de querer ajudar, mas também estar alerta com relação às pessoas que não estão de acordo, não querem ser magnetizadas, né? Tem algum obstáculo, tá? Se ela não quer, então é direito dela. A gente não vai forçar. Não, mas eu quero lhe ajudar. Ah, você não quer. Enfim, não vai questionar. Se a pessoa não quer, tá tudo certo, né? Tem um momento dela, um dia que ela procura. Às vezes aquele parente, acontece isso muito com a família da gente, né? A gente trata estranhos, pessoas de outro lugar, pessoas em centro espíritas, pessoas que às vezes não é nem na nossa família, né? Estranhos. Então, mas aí o familiar, um filho, uma mãe não quer, né? Por questões religiosas, outras coisas mais, tudo bem, tá tudo certo também, tá? Não adianta você forçar a barra. Mas ele vendo o resultado, seja num tio, seja na mãe, seja num parente que teve resultado, com certeza depois ele vai pedir também para você fazer, entendeu? E aí você faz numa boa. Sendo a faculdade de magnetizar ou a de fazer o bem a seus semelhantes pela influência de sua vontade, pela comunicação do princípio que nos dá saúde e vida, a mais bela e preciosa que Deus tem dado ao homem, o magnetizador deve olhar o exercício do magnetismo como ato religioso, que exige a maior devoção e a maior pureza das intenções. Daqui se deduz que é uma espécie de profanação magnetizar por passatempo, por curiosidade, pelo desejo de produzir efeitos singulares. Os que pedem experimentos para presenciar um espetáculo não sabem o que pedem,
O magnetizador deve sabê-lo, respeitando-se a si mesmo e conservando sua dignidade. Esse trecho foi muito apresentado porque existiam magnetizadores, como Charles Lafontaine, por exemplo, que faziam shows mostrando o efeito do magnetismo. E com isso ele foi muito criticado. Inclusive o próprio Barão de Poté, apesar de ter publicado muitas vezes artigos, né, e a própria obra de Charles Lafontaine, A Arte de Magnetizar o Magnetismo Animal, ele criticou muito o Charles Lafontaine, porque Charles Lafontaine viajava por todo o mundo, né? Diga-se todo mundo, ali aquela parte da Europa, né? França, que ele era francês, e na Inglaterra, ele foi muito na Inglaterra, a tal ponto que uma exibição, uma demonstração dele impressionou tanto um médico chamado James Brand que ele criou a hipnose. Então, esse método, né, que a gente conhece como hipnose hoje. Então, essa crítica aqui da demonstração, lógico que isso tem um caráter que é a gente apresentar. Eu faço isso, né? Eu apresento nas casas espíritas, né? Me chamam, eu mostro para eles. E não só mostro, como eu peço para que eles possam fazer, magnetizar um ao outro para sentir os efeitos do magnetismo. Isso aqui não é uma exibição, é um exercício e é também uma demonstração para que as pessoas sintam o efeito do magnetismo em si, para que elas possam ter mais cuidado ao cuidar de outra pessoa, né? Para elas sentir na pele o que o magnetismo pode gerar, tá bom? Essa influência da vontade, como ele muito bem colocou aqui, ela é importante demais, né? Ele coloca como um exercício religioso, quer dizer, de todo um respeito, né? De toda uma devoção, digamos assim, com relação a querer ajudar, e é realmente um ato religioso, não no sentido religioso piegas ou dogmático, mas no sentido religioso de nos ligar a Deus, né? Porque, de qualquer forma, o Deus que está em mim respeita o Deus que está naquele magnetizado, né? Terminou, né, Wagner? Tem uma nota aqui embaixo para a gente encerrar? Vamos lá. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o Espiritismo, anotou em seu O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Como se percebe, a mesma fonte que alimentou Deleuze parece ter sustentado o senhor Kardec. Nota do revisor. Exato. Lembrando que a gente não está falando aqui de mediunidade curadora, né? Está falando de magnetismo. Mas a nota vale a pena a gente ressaltar. E aí a gente termina o primeiro capítulo, né? Que coisa boa, né? Conseguimos concluir o primeiro capítulo. Agradeço a todos vocês e a minha querida Irani. Muito obrigado, Irani, pela leitura. Os apontamentos de Gilberto também, assim como de Adriana, também enriqueceram o nosso estudo de hoje. Só tenho que agradecer a todos vocês e até a nossa próxima quinta-feira, né? Com o segundo capítulo, Procedimentos. Isso aqui vai ser muito legal. A gente vai falar sobre os procedimentos, tá bom? E a gente agradece a sua explicação. Que a gente lê, às vezes não entende muita coisa e você abre a nossa mente. Muito obrigada. É legal quando a gente consegue trocar ideias aqui, né? Gilberto também ajuda muito, porque quando a gente lê um livro sozinho, a gente não tem essa possibilidade de trocar ideias. E quando a gente estuda em grupo, e como eu já tenho 6 anos, né, nessa área do magnetismo, a gente já tem um conhecimentozinho que já pode compartilhar com vocês. Que bom, né? O Wagner, esse estudo tem grupo que a gente possa, para não ficar interrompendo o estudo, eu pelo menos vou anotando aqui e tem algumas dúvidas. Tem algum lugar onde a gente possa postar as dúvidas e a gente... Você deu uma boa ideia, Adriana. Eu vou criar um grupo. Eu quase não tenho um grupo de WhatsApp, né? Mas vale a pena, mas vale a pena, né, a dinâmica. Vale a pena, eu concordo com você, vale a pena a gente criar um grupo, viu? Justifica realmente criar um grupo, porque a gente fica mais à vontade de ser específico a esse estudo, né? Porque tem muita coisa, muita informação. Eu vou criar um grupo, tá, Adriana? E aí você coloca seus apontamentos, não só você, né, mas a todos,
E aí a gente vai crescendo juntos e continua no estudo a semana toda, né? Isso é bom. Ok. Valeu, obrigada. Obrigado a você. E esse grupo vai ficar restrito só a quem tem dúvida, né? Então não Só vai para ter quem tanto. está estudando, Uhum, seja gravado, seja presencial conosco, que tem esse interesse de estudar o livro de Deleuze, né? é, Porque vai ficar focado somente nele. Para não ficar é, muita muito bom. informação, outras coisas, a gente foca só nele e aí vai ser muito legal, porque inclusive a gente pode fazer lives com relação a essas dúvidas, né? Para É, tentar a gente responder essas perguntas, não é isso? Não é isso? pois é. Boa noite, então, Boa noite, todos. deixa eu desligar aqui a gravação.